além de entender, né, a nossa missão enquanto organização, que é multiplicar discípulos de Jesus e alcançar todos com o Evangelho, a frase que eu mais escuto é: vamos avançar, vamos avançar. E uma das frases que eu mais falo, só nesse vídeo o pastor Fernando deve ter falado mais de 4 vezes, não sei se vocês perceberam, mas essa frase está ligada diretamente à produção, a resultados, a frutos. E não é diferente em nossas igrejas também. Frequentemente estamos fazendo reuniões para criar estratégias para a expansão dos ministérios, a expansão do reino de Deus. E é assim que um organismo vivo, conectado em Deus, deve viver, frutificando. E esse é o tema da reflexão que nós queremos compartilhar com a igreja nessa manhã. Para frutificar, é preciso se conectar. E nos dias atuais, nesse mundo globalizado e tecnológico, conexão é uma coisa que está totalmente interligada com todos. Todos vivem conectados o tempo inteiro. Mas nessa manhã queremos falar de uma conexão específica e de frutos específicos, que se encontram ali no Evangelho de João 15, do versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia nesse momento e acompanhe comigo essa leitura. Evangelho de João 15, do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos então. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, por tantas coisas maravilhosas que nós já compartilhamos até aqui. E nesse momento queremos colocar em tuas mãos essa palavra que o Senhor já ministrou em meu coração, que o teu Santo Espírito esteja completando e me usando apenas como um instrumento, Pai, para compartilhar aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor fale conosco e que estejamos sensíveis à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Dentro dessa construção, dessa parábola, a gente analisa que Jesus sempre foi muito didático. Todas as metáforas, todas as parábolas que ele utilizava tinha um objetivo para além daquilo que estava sendo dito. E quando eu fui pesquisar um pouco a respeito do ciclo de produção da videira, eu encontrei algumas informações interessantes que nós conseguiremos fazer algumas analogias conosco nessa manhã. E aqui nós vamos nos deter apenas aos ramos e aos frutos, porque a videira é Jesus e nele há a perfeição. Aqui nós vamos pensar um pouquinho sobre o ciclo fenológico dos ramos e dos frutos da videira. Algumas informações. Esses ramos são flexíveis e possuem grandes folhas que depois se transformam em flores e só depois que se transformam em frutos. Quando nós pensamos em nós, enquanto igreja, o quanto nós precisamos ser flexíveis, muita coisa, né? Para ocorrer a fertilização, é preciso que haja a polinização, que acontece por fatores externos, como insetos, pássaros e o vento. E nós entendemos que todos os fatores externos que acontecem à nossa volta interferem diretamente em quem nós somos, em como agimos e a forma que pensamos.
Dependendo da luz, da temperatura, da umidade, apenas uma parte se transforma em fruto, variando entre 10% e 50% em uma produção. Então, a gente vê, né, que no meio da igreja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, será salvo, assim como diz a palavra. Nem todos os que estão aqui estão produzindo verdadeiramente. Alguns estão apenas vindo para cá como um local de encontro, talvez como um momento de espairecer, um momento de elevação espiritual, mas ainda não entendeu o seu lugar no reino. E é preciso ter paciência para colher as uvas, porque durante os primeiros anos, a planta deve fortalecer as suas raízes e sua produção demora no mínimo 3 anos. E aí a gente pensa no amadurecimento cristão. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, né, 3 anos, e aí a gente pensa assim, Jesus é perfeito, e tudo que ele falava e ensinava, uma coisa estava conectada à outra. E quando a gente analisa esses ciclos da videira, nós temos 4 etapas. O choro da videira. Quando a gente olha ali no versículo 2, a gente vê, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E essa primeira etapa do ciclo fenológico é o choro da videira. E esse choro acontece através da poda. E quando a planta é podada, ela libera uma seiva, que é um líquido que, através desse líquido, ela repõe os seus minerais e a água que ela perdeu durante o inverno. E assim ela se fortalece para a próxima etapa. E quando pensamos nessa poda, por vezes nós estamos passando por esse processo na nossa caminhada cristã. Nós passamos o período de descanso, do repouso vegetativo e entramos nessa limpeza. E por que Deus nos poda? Por que Ele nos limpa? Para que nós possamos ser fortalecidos para produzir ainda mais. Mas nem sempre nós estamos preparados para isso. Diversas situações na nossa vida, como provações, como tentações, como dificuldades, doenças, muitas coisas acontecem e nos alcançam, problemas de relacionamento, problemas e dificuldades e desafios em nossos trabalhos, às vezes somos perseguidos, às vezes até mesmo dentro da igreja, estamos sendo podados em nossa personalidade, em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir. Deus quer nos ensinar. Por vezes enfrentamos desertos em nossas vidas e não entendemos o propósito, mas para todas as coisas há um propósito debaixo do céu e o Senhor quer sempre nos ensinar em todas elas. Então eu não sei se você está nessa fase da poda, se Deus tem te lapidado, se você tem vivido algum deserto na sua vida, mas esteja atento nessa fase e permita que o seu choro, que pode durar uma noite, lembre que essa alegria virá pela manhã. E que depois de passar por essa dificuldade, por esse desafio, você vai sair mais fortalecido para a próxima etapa, que é a próxima etapa, a germinação. É onde aparece o broto, começa a surgir ali o broto, que começa a inchar e depois em seguida vem a vegetação, com as folhas e os ramos, e depois a floração, que começa a aparecer ali as flores. E essas flores vêm antes dos frutos. E isso é muito interessante, porque as folhas aparecem, as flores aparecem para depois frutificar. E quando a gente pensa na nossa caminhada cristã, no versículo 3 e 4, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Às vezes a gente está na igreja, a gente quer frutificar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer e acontecer. Mas o brilho do Espírito Santo
ainda não está sendo refletido na nossa vida. E quando a gente olha esse ciclo, essa fase, a gente percebe que antes do fruto aparecer, a flor tem que aparecer. Então, você precisa fazer a diferença antes de frutificar. As pessoas precisam ver em você o brilho de Jesus. Você precisa ser o sal da terra, você precisa ser a luz do mundo, você precisa viver aquilo que você prega. Por vezes, no seu trabalho, as pessoas não sabem que você é cristão. Na sua vizinhança, você não sabe, as pessoas não sabem que você é um cristão. Às vezes, dentro da igreja, você quer ser um cristão ativo e frutífero, mas dentro da própria igreja, você não tem dado um testemunho de cristão. Hoje, como tem sido a sua vida com Deus? O seu tempo com Deus? Porque o que nos fortalece é a intimidade com o Pai. Quando a gente pensa nessa floração, essas flores, elas podem ser afetadas pela geada e pela chuva. Isso não é coisa boa. Quando as flores são afetadas pela geada e pela chuva, a gente tem aí uma perda. Elas não são beneficiadas por isso. E às vezes você está sendo afetado por muitas coisas, por muitos fatores externos. Essa chuva, essa geada está minando as tuas forças, está tirando a sua visão. Mas quando a gente percebe que quando essa floração, essas flores, essas vegetações da videira são expostas a mais tempos de luz, a temperaturas agradáveis, nós temos aí um melhor desenvolvimento. Quanto mais tempo ela é exposta à luz durante o dia, melhor é o seu desenvolvimento. E aí nós fazemos uma comparação. Quanto mais tempo nós dedicamos na busca pela presença de Deus, mais preparados e fortalecidos nós somos espiritualmente. Existe uma ilustração que havia o seu discípulo e o seu mestre. E aí o mestre ia acompanhando o discípulo e ele ia se desenvolvendo, e de repente o discípulo já se achou espertinho e falou assim: eu vou fazer um desafio com o meu mestre, porque eu acho que eu ultrapassei ele. Então ele propôs esse desafio, tinha ali um juiz, e a meta era: quem conseguisse cortar mais lenha seria o vencedor. Então eles saíram, e o menino foi lá, corria, cortava lenha, e quando ele olhava para o seu mestre estava sentado. E o menino: o que está acontecendo? Vai ser muito fácil ganhar essa competição. E o menino corria para cortar lenha e o mestre sentado. De repente, chegou no final e fizeram um levantamento: temos um vencedor, o mestre. Como assim? Disse o menino. Como isso pode acontecer? Todas as vezes que eu estava trabalhando, cortando lenha, ele estava sentado. E aí o mestre, muito calmo e sábio, disse: meu filho, todas as vezes que você me via sentado, eu estava afiando o meu machado. E todas as vezes que você estava correndo, eu estava cortando. Como o meu machado estava mais afiado, eu consegui produzir muito mais do que você e demorava muito mais tempo, gastando energia, batendo para tirar a sua lenha. Conclusão: quanto mais tempo nós investimos em oração e leitura bíblica, menos energia a gente gasta no ministério, no campo missionário, e isso é o que a gente vive todos os dias. Todos os dias. Nós temos muitos desafios. No final do ano teremos um musical, mais uma vez, no Teatro Riachuelo, e os desafios são gigantescos, e é impressionante que quando a gente começa o jejum, oração, propósito diante de Deus, ele vai respondendo pontualmente todas as coisas que nós pedimos e faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Vivemos milagres. Para isso é preciso dedicar e investir tempo com Deus. O terceiro ponto é a formação dos frutos. Aqui as flores se transformam em uvas. E nessa maturação, apenas as uvas perfeitas, colhidas na época certa, são aquelas que possuem as substâncias necessárias e equilibradas para a perfeita produção do vinho. Ou seja, não são todas as uvas produzidas que produzem bons vinhos.
algumas são descartadas. E aí eu digo para vocês, produza frutos saudáveis, porque às vezes a gente está produzindo muita coisa, mas muitos frutos defeituosos. Versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E quando nós estamos conectados na videira, nós produzimos frutos em amor. Lá na frente, no mesmo texto, no versículo 12, ele vai dizer: amem-se uns aos outros. Em Coríntios 13, nós vamos ter a supremacia do amor. Se eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Eu vou doar os 5 violinos, glória a Deus. É com amor? Se não for com amor, para Deus, não vale de nada. Eu venho na igreja, eu venho na segunda, eu venho na terça, eu estou com o Ministério das Crianças, irmã. Não, eu estou com o Ministério da Família. E nós estamos com muitos desafios. Vamos fazer um encontro de casais, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma ação com brigas, com dissensões, com rancor, com competição, com partidarismo, com guerra. São frutos defeituosos. Um reino subdividido não subsiste. Deus é amor, e os frutos que produzimos quando estamos conectados com Ele são frutos em amor. Não produza frutos defeituosos. E para finalizar, tem a parte da queda das folhas, quando há o descanso no inverno e a videira se prepara para um novo ciclo. E após a colheita, as folhas caem, ela entra nesse período de descanso, e o inverno, nesse momento, olha como é que são as coisas. Nesse momento, lá no início, a chuva e a geada atrapalhava, mas aqui, no processo de descanso, o inverno é fundamental, porque ele promove a maturação do tronco e a eliminação de insetos e parasitas, que por conta do frio morrem, e eles precisam desse processo para que depois de um tempo esse descanso se encerre e aguardamos então a videira frutificar novamente. E aqui nós destacamos aqueles ciclos que se fecham. Às vezes nós iniciamos um ministério e agarramos ali, né, pastor? Esse ministério é meu, ninguém tira. Isso aqui é meu, ninguém tira. Desde que eu me entendo por gente na Capunga, eu fui do ministério, né, bem arretado. Ninguém me tira, pastor, ninguém me tira, porque se me tirar daqui, eu saio da igreja. E eu sou fundador dessa igreja. E nós precisamos entender que os ciclos se abrem e os ciclos se fecham. E esses ciclos que se fecham, nem sempre são fechados apenas na morte. Combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé como Paulo. Né? Não precisamos ficar esperando a morte para entender que o ciclo ali fechou. Às vezes, Deus diz: eu não te quero mais aqui, agora eu te quero em outro lugar. E precisamos estar atentos para que os novos projetos surjam e que você esteja aberto para os novos projetos que vão aparecer. Eu achei que seria ministra de música na minha igreja. A comunidade da Maré tem um campo gigantesco a ser trabalhado, e o pastor Marcos conhece. O meu sonho era na Maré. O meu sonho de orquestra e de musicalização era lá, já tinha começado um projeto lá. Mas Deus disse: você vai ficar em missões nacionais. Eu não tinha a mínima ideia de que seria missionária em missões nacionais, porque eu já era missionária antes, que todo cristão ou é missionário ou é impostor, como diz Spurgeon. Se você é um cristão e não é um missionário, você é um impostor. Todos nós somos missionários. Mas eu achei que o meu campo era na Maré. E, de repente, Deus disse: não, é na Junta de Missões Nacionais. E se eu bato o pé e fico lá, eu ia sentir as consequências dessa atitude de desobediência. Foi difícil. Eu chorei, eu sofri, porque saí da minha zona de conforto. A minha igreja, o meu pastor Djalmir Valdirel, não sei se o senhor conhece, me batizou, me criou. Desde criança, nascida e criada na igreja. E aí, de repente, vem para a Junta de Missões Nacionais. Meu Deus, o que é isso? Quem é você? Está vindo de onde? Os músicos, falando com os músicos de vários estados do Brasil.
A gente se conhece em algum lugar, né? Não, ninguém me conhece, acabei de me formar. Você acabou de se formar? Oh, meu Deus, coitada, vamos ajudar essa menina. Eu acho que se fosse alguém muito, né, com muita bagagem, talvez não abriria tantas portas, porque a gente tem recebido muita ajuda, porque as pessoas têm visto também a necessidade de desenvolvimento que nós precisamos enquanto equipe, uma equipe nova, feita de meninas novas, recém-formadas, com amor, com vontade de trabalhar e com obediência no coração, porque o resto Deus capacita, porque o que são 5 anos de música, 7 anos de música, nada diante de tantos desafios que nós temos. Deus precisa só do nosso coração obediente. Se você tem 1 ano, eu não sei qual é a sua área, se é educação física, se é medicina, se é advocacia, se é fisioterapia, se é comunicação. Tudo que Deus nos dá, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e tudo deve ser usado para a sua glória. E se você ainda não tem dedicado o seu dom, o seu chamado a serviço do Rei, hoje, nessa manhã, é dia de parar e repensar. Em que fase do processo fenológico da frutificação você está? A poda te fortalece. Se você está sendo podado, deixe Deus te podar e aprenda. Se você quer frutificar, mas ainda não floresce, as suas atitudes, a sua boca, o seu pensamento não condiz com um servo de Deus, com uma serva de Deus, volte ao seu momento de encontro e intimidade com o Pai, para que você possa brilhar antes de frutificar. Produza frutos saudáveis, em amor. E, por último, aceite o final do ciclo. Se você entende e está começando a perceber que Deus te quer em outro lugar, permita que Ele te use em outro lugar, porque a obra é dEle, e Ele nos usa como Ele quer, da forma que Ele quer. Então, eu não sei em que etapa você se encontra, mas que o Espírito Santo nessa manhã complete essa palavra em seu coração e te oriente da forma que você deve dizer o eis-me aqui, envia-me a mim, não da forma que você quer, mas da forma que Deus quer. Amém?